Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de experiências com o PIC. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade ao projeto de usar um controle de portão eletrônico junto com o PIC 16F88. Nesse vídeo eu vou começar a parte da programação, mas antes eu quero explicar para vocês ou comentar um pouco a abordagem que vai ser adotada para a gente conseguir decodificar essa sequência de bits aqui. Tá? O primeiro passo que a gente vai ter que fazer é detectar esse tempo aqui, que é de aproximadamente 10 a 10,5 milissegundos, em nível baixo, o sinal, tá? E para isso eu vou usar dois recursos do PIC. O primeiro recurso vai ser a interrupção externa no pino RB0, tá? E o segundo recurso vai ser o modo de comparação do módulo CCP do PIC. O CCP aí significa comparação, captura e PWM. Tá? Então o PIC 16F88 ele tem esses dois recursos, a interrupção externa no pino RB0 e o modo de comparação dentro do módulo CCP. Eu já mostrei para vocês em vídeos passados, acho que se eu não me engano foi no último vídeo, que na saída do módulo receptor, que está ligado ao pino RB0, tá, nós temos aí bastante ruído, certo? Ele fica oscilando aqui entre nível alto e nível baixo, perfeito. E quando eu pressiono o botão do controle, ele dá esse tempo aqui em nível baixo, que é o tempo que eu vou ter que detectar, porque detectando esse tempo aqui, certo? Eu vou saber que está iniciando, que o botão do controle foi pressionado e está iniciando a sequência de códigos enviado pelo controle. Então, dentro da nossa programação, lá eu vou usar a interrupção externa, primeiramente por borda de descida. Então, quando houver uma borda de descida, ou seja, do nível alto para o nível baixo, lá no pino RB0, o PIC vai gerar uma interrupção, certo? Aí eu vou acionar o timer 1, eu já vou explicar para vocês o modo de comparação, ele está atrelado ao timer 1. Então eu vou acionar o timer 1, ele vai começar a contar, a incrementar os registradores do timer 1, certo? E quando houver uma coincidência, quando esses registradores do timer 1 chegam a um determinado número, a um determinado valor, o módulo de comparação vai gerar uma segunda interrupção, uma outra interrupção, e aí nós vamos saber que foi atingido esse tempo aqui, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês os cálculos, mas é só para vocês aqui essa explicação inicial, para vocês entenderem qual vai ser a estratégia para a gente determinar esse tempo aqui. Então, se houver uma borda de descida, ele aciona o timer 1. Havendo uma borda de subida, ele vai desligar o timer 1 e vai limpar os registradores do timer 1. Porque se não ocorreu esse tempo aqui, ou seja, se ocorrer uma borda de subida antes de decorrer esse tempo aqui, então na realidade nós estamos lá dentro daquela área de ruído e nenhum botão do controle foi pressionado, certo? Só vai haver aqui de repente uma interrupção por engano se por um acaso houver lá naquela região lá de ruído um intervalo aqui que seja superior ou igual a esse aqui, certo? Daí o programa vai interpretar que um botão foi pressionado, mas a codificação aqui não vai corresponder ao controle
certo? Então vai ser ignorado o código que vier aqui, certo? Então essa vai ser a abordagem. Então há uma borda de descida, ele aciona o timer 1. Se houver uma borda de subida antes de decorrer esse tempo aqui, que é de 10 a 10,5 milissegundos, então não foi pressionado o botão do controle. Então ele vai desligar o timer 1, limpar os registradores, colocar de novo para detectar a borda de descida, certo? E se decorrer esse tempo aqui, o modo de comparação do PIC vai gerar uma interrupção e nós vamos entrar aí no segundo processo. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar a programação para detectar esse tempo e a gente vir até esse ponto aqui, certo? No vídeo seguinte, então eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos medir esse primeiro pulso aqui, que é um pulso de sincronismo que o controle manda. E a partir desse pulso aqui, ou seja, desse pulso aqui, quer dizer, vem os códigos do controle. Eu estou aqui com o datasheet do PIC 16F88, na seção 9, o módulo de captura, comparação e PWM. Na seção 9.2 aqui temos o modo de comparação, aqui o diagrama em blocos. Então, para vocês entenderem o funcionamento, eu carrego um valor nesses registradores aqui do módulo de comparação, que é o CCPR1H e o CCPR1L. Eu ativo o timer 1, então ele começa a incrementar esses dois registradores aqui. Quando houver uma coincidência entre esses registradores aqui do modo de comparação e do timer 1, ele vai ativar o comparador aqui, ele vai indicar uma coincidência, que os valores são iguais. Então ele vai setar a flag de interrupção do modo de comparação, então gerando uma interrupção. E ele também tem aqui outras formas de trabalhar com o modo de comparação, certo? Ele pode setar o pino CCP1 ou pode limpar o pino CCP1, certo? Ele pode também gerar um evento aqui de gatilho, vamos dizer assim, onde ele vai ativar uma interrupção, vai ativar também um conversor AD, certo? Mas aqui eu vou ignorar toda essa parte aqui, eu vou configurar o modo de comparação para apenas gerar uma interrupção, certo? E isso é feito aqui no registrador CCP1COM. Aqui nós temos o registrador CCP1COM, certo? Então são esses bits aqui, o nibble menos significativo, aqui os 4 bits menos significativos que eu vou configurar. E eu vou configurar ele com o valor 1010, ou seja, eu vou ativar o modo de comparação, gerar uma interrupção quando houver os valores do timer 1 e do modo de comparação forem iguais, tá? E o pino aqui, a flag CCP1IF vai ser setada e o pino CCP1 não vai sofrer nenhum tipo de efeito aqui, certo? Então esse pino aqui ele vai ser ignorado, que é o pino de saída, certo? Que na configuração do PIC aqui que eu estou usando é o mesmo pino RB0, ele está também no pino RB0. Então eu vou usar aqui no CCP1COM o valor 1010. Esses 2 bits aqui é para quando se usa o PWM, tá? Então não vão ser usados nesse caso aqui. Estou aqui então no MPLAB com o código inicial em assembly. Eu não vou explicar aqui detalhadamente todas as linhas desse código, tá?
Já estamos aqui trabalhando com a tela Nextion também, para mostrar aí o conteúdo dos registradores do Timer 1. Então toda a parte de interface aí com a tela Nextion eu não vou explicar, tá? A configuração de UART e essas coisas aí. Tem uma playlist no meu canal ensinando aí detalhadamente como trabalhar com a tela Nextion e o PIC, tá? Aí eu vou ter lá nessa playlist exemplos em toda a explicação em Assembly e também em C, tá? Utilizando o micro C da microeletrônica. Então aqui eu estou com o código em Assembly, tá? Configurações aí iniciais do microcontrolador. Definição aí dos registradores de usuário. Tá? Eu tenho aqui um registrador flags que eu vou usar aqui como várias flags do sistema. Por enquanto eu estou usando aqui somente o bit 0 desse registrador. E eu vou definir esse bit 0 como sendo eu vou dar um nome para ele de borda, tá? E se esse bit 0 estiver em nível baixo, significa uma borda de descida. Se estiver em nível alto, então uma borda de subida, tá? Que definições de constantes, tá? Tudo isso eu já expliquei, tá? Vai para trabalhar com a tela Nextion. Aqui nós temos a interrupção, as interrupções, tá? De borda, as interrupções no pino RB0, a interrupção externa, tá? Por borda de descida ou borda de subida, conforme a configuração. E temos também aí as interrupções do módulo CCP. Aqui ele faz as configurações iniciais, né? Limpa os ports. Limpa o registrador, ele desabilita todas as entradas analógicas, desabilita os comparadores, enfim, determina a velocidade do microcontrolador. Eu estou trabalhando com o oscilador interno em velocidade de 8 MHz. Configura as direções dos pinos, né? Se vai ser entrada, saída. Configura aqui o Option Reg, tá? E aqui eu já estou definindo nesse registrador a interrupção externa no pino RB0 por borda de descida. Tá? Eu quero mostrar isso aqui para vocês no datasheet. Aqui no datasheet do PIC, então podemos ver aqui o registrador Option Reg. Vamos trabalhar com esse bit aqui, que é o int EDG. Tá? E o int EDG ele me diz o seguinte: se ele estiver em 0, a interrupção vai acontecer na borda de descida do pino RB0, e se ela estiver em 1, vai acontecer na borda de subida. Perfeito? Então aqui ele está configurado, o bit é o bit 6, aqui está em 0, então a princípio a interrupção de início, né, vai acontecer na borda de descida. Configuração da serial para comunicação com a tela Nextion. Tá? Aí aqui eu vou ter a configuração do módulo de comparação. Tá? Aqui inicialmente eu carrego o valor 19.000 em decimal, tá? Para os registradores CCPR1H e CCPR1L. Se eu usar aqui a calculadora do Windows, quero mostrar aqui para vocês, calculadora. Se eu colocar aqui 19.000 e converter isso aqui para hexadecimal, eu vou ter o 4A38, que é o que está aqui. Eu estou carregando o 4A, que é o byte mais significativo para o CCPR1H. O H aqui é de high, certo? E eu estou carregando 38 hexa para o CCPR1L. Tá? E o que significa esse 19.000 aqui? Tá? Como é que eu cheguei nesse valor de 19.000? Então, deixa eu mostrar esse cálculo aqui para vocês. Aqui estão os cálculos. Como eu disse, eu estou trabalhando com o PIC a 8 MHz, oscilador interno.
A gente sabe que o PIC trabalha a frequência de execução das instruções é a frequência do oscilador dividido por 4, então 8 MHz dividido por 4, 2 MHz. Sabemos que o período é o inverso da frequência, então o tempo que o PIC leva para executar uma instrução, certo? É de 1 sobre 2 MHz, que é 1 sobre a frequência do ciclo de instrução. Então isso me dá 500 nanosegundos. A gente já viu lá na imagem do osciloscópio que quando eu pressiono o botão do controle, ele coloca o sinal lá a nível baixo entre 10 a 10,5 milissegundos. Esse é o tempo que ele fica em nível baixo antes de vir o primeiro pulso, tá? Então eu estou trabalhando aí com uma margem, estou dando uma margem de segurança, 9,5 milissegundos. Tá? Por que eu estou usando essa margem? Porque se eu cravasse isso aqui em 10 ou 10,5 milissegundos, aí poderia gerar algum problema, porque sempre está executando alguma instrução, alguma coisa, né? Então ele vai ter um tempo, a hora que detectar isso aqui, porque eu vou ter que fazer depois algumas configurações, a hora que ele detecta esse período aqui, ele vai fazer ainda algum processamento, vai fazer alguma mudança, vai ter que parar as interrupções, reconfigurar o módulo CCP. Então, para ter esse tempo, essa margem de segurança antes de chegar ao primeiro pulso, tá? Então eu coloquei esse tempo aqui em 9,5 milissegundos. Então o valor que eu tenho que carregar nos registradores CCPR1 vai ser o 9,5 milissegundos, dividido por 500 nanosegundos, que dá o 19.000. E agora, como é que eu sei que o clock dele aqui é 500 a frequência dele vai ser 2 MHz, né? Como é que eu sei que o timer 1 incrementa a essa frequência aqui, ou seja, a cada 500 nanosegundos? Então a gente tem que ir lá no datasheet, tá? Vamos pegar aqui o timer 1. Deixa eu vir aqui. Aqui nós temos o diagrama em blocos, né, do timer 1. Eu estou trabalhando então com o oscilador interno, configurei ele para trabalhar com o oscilador interno do PIC, né? Ele tem o próprio oscilador dele, tem também oscilador externo, né? Mas eu configurei ele para trabalhar com o oscilador interno, o clock interno do PIC. Então aqui ele está me dizendo que o clock que vai funcionar aqui para o timer 1 é a frequência do oscilador interno do PIC dividido por 4. Tá? Então é da onde eu tirei aqui, que coincidentemente, né, é o mesmo clock de execução de instrução. Tá? É a mesma frequência de um ciclo de instrução aqui do PIC, é o mesmo que vai ser o mesmo clock aqui no timer 1. Tá? Então, por isso, 500 nanosegundos, defini o tempo 9,5, divide por 500 nanosegundos, aqui dá o 19.000, que é o que está carregado aqui com esses dois valores aqui. Aqui eu faço a configuração propriamente dita do módulo CCP, certo? Então eu estou colocando ele em modo de comparação, tá? E gerar somente a interrupção. Então deixa eu vir aqui. Aqui. Módulo de comparação. Na realidade ele está aqui, é que eu faço o CCP1 com. Deixa eu tirar aqui. Então tá aqui é o que eu estou configurando. Eu estou carregando o CCP1 com 0001010. Certo? Essa é a configuração aqui, porque esses 4 bits aqui para mim não interessam, interessam somente os últimos 4. Então eu estou carregando 1010, eu estou colocando o módulo CCP no modo de comparação.
gerando interrupção quando houver a coincidência dos registradores do timer 1 com os registradores do CCP, tá? E o pino CCP1 fica inalterado, ele não tem efeito sobre o pino CCP1, então ele gera somente a interrupção. Essa a configuração que eu estou fazendo aqui, e eu desligo o timer 1, tá? Porque a hora que eu faço essa configuração aqui, ele começa o timer 1, ele liga automaticamente, tá? Então aqui eu desligo o timer 1, porque eu não quero que o timer 1 comece a contagem ainda, tá? Então eu desligo ele aqui, e falando aqui no timer 1, tá? A gente também tem que configurar o timer 1, só que o timer 1 eu deixei na configuração padrão. Tá aqui o T1 com, né? Todo ele zerado, certo? Então aqui ele vai me dar os bits aqui do prescale, tá? Tá trabalhando um por um, tá? Então cada ciclo de instrução ele incrementa o timer 1. Aqui ele está usando também o bit 1 aqui, que é esse aqui. Ele está usando o clock interno, que é o clock do PIC, né, do oscilador do PIC dividido por 4. E o timer 1 aqui eu inicio desligado, né, conforme está aqui. Então ele inicia desligado o timer 1. Aqui então eu ligo o módulo da USART serial, né? Comunicação serial. Um delay aqui de 400 milissegundos para esperar a tela estabilizar. Isso aqui, essas instruções aqui eu já expliquei na série de vídeos sobre a tela. Aqui eu limpo os registradores do timer 1, limpo as flags, limpo o registrador de flags de interrupção, tá? Por quê? No datasheet aqui diz que cada vez que eu mudo a configuração do módulo CCP, tá? Então aqui eu mudei porque ele estava em zero, estava tudo zerado, esse registrador aqui, o CCP1COM, e eu fiz uma mudança aqui, certo? Então eu mudei a configuração desse módulo, e no datasheet ele me diz que cada vez que eu faço uma mudança aqui, o sistema, o PIC, ele pode gerar uma interrupção, ele pode setar essa flag aqui PIR1, a flag, deixa eu mostrar para vocês aqui, PIR1, tá aqui. É essa flag aqui, ó, CCP1IF, do registrador PIR1. Então, cada vez que eu faço uma mudança aqui de configuração, que eu reconfiguro o módulo CCP, o PIC pode setar aquela flag, e isso vai me gerar uma interrupção se eu tiver com as interrupções habilitadas. Tá? Então, se eu não limpar essa flag logo após mudar a configuração aqui, ele pode gerar uma interrupção, e aí pode haver um efeito aí indesejável no programa, porque nesse momento aqui eu não quero interrupção, tá? Eu só quero que a interrupção ocorra nesse estágio aqui onde está a nossa programação, quando houver a coincidência dos registradores do timer 1 com esse valor de 19.000 aqui, certo? Então eu limpo as flags de interrupção. Então eu estou limpando aqui todo o registrador PIR1. Até deixa eu ver aqui se eu localizo aqui para vocês onde é que ele faz esse comentário. Aqui, ó. Nesse parágrafo aqui, seção 913, tá? Ele diz o seguinte: quando o modo de captura, tá? E aqui ele também ele fala alguma coisa aqui, tá? Então ele, deixa eu pegar aqui.
Ó, quando o módulo de captura é alterado, uma falsa captura aqui, tá? Então nós estamos no módulo lá do CCP, né? Então uma falsa captura, uma interrupção de captura pode ser gerada. Então o usuário deve manter o bit CCP1IE, que é o bit que habilita a interrupção. Tem que limpar esse bit para evitar uma falsa interrupção e tem que limpar a flag, o bit CCP1F, certo? Que é a flag de interrupção, logo após fazer uma mudança aqui no modo de operação aqui do módulo CCP, tá? Então, sempre que faz uma mudança tem que fazer esse processo aí. Então, por isso que eu limpei essas flags aqui. Aqui eu ligo as interrupções, tá? O registrador intcom. Deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui. Então eu estou colocando o valor 1101, tá? No nibble aqui mais significativo, 1101. Então o que eu estou? Estou habilitando a chave, eu estou ligando aqui, vamos dizer assim, a chave geral das interrupções. Estou ligando as interrupções por periféricos, tá? Isso vai me permitir a interrupção lá do módulo CCP. E estou habilitando a interrupção externa aqui no pino RB0. Tá? Então essa é a configuração aqui no intcom. E logo que eu faço eu habilito essas interrupções aqui, eu vou ligar especificamente a interrupção do módulo CCP, que está aqui no registrador PIE1, o bit CCP1IE, tá? Então essa aqui é a sequência de configurações iniciais aqui do nosso sistema até agora. Então dei um reset no PIC. Tá? Ele vai começar a ler aqui as interrupções aqui externa, que vem do nosso módulo receptor de RF. Lembrando que a saída de dados do receptor RF está ligado no pino RB0. Então eu estou gerando uma interrupção a cada mudança de borda no pino RB0. Tá? Eu já vou explicar isso aí para vocês lá na rotina de interrupção. Mas enfim, tá? Ele vai estar nesse ponto aqui, ele vai começar a medir, comparar também o conteúdo do registrador timer1 com os registradores do módulo CCP. E se não houver coincidência, ou seja, os dois registradores não estiverem com o valor de 19.000, ele vai ficar aqui nesse loop, no loop main aqui, piscando o LED a cada 200 milissegundos. Tá? Quando ocorrer aqui uma interrupção, ou seja, ele vai estar constantemente, tá? Ocorrendo aqui a interrupção no pino RB0, porque a gente viu que a saída de dados do módulo RF ele fica oscilando, certo? Em nível alto e nível baixo. Então ele vai estar constantemente ocorrendo aí interrupção externa no pino RB0, mas enquanto não o timer 1 e os registradores CCP R1 aqui do módulo CCP não forem iguais, certo? Ele vai ficar piscando esse LED aqui. E agora eu vou explicar daí para vocês a parte das interrupções. Eu vou passar agora então a explicação das interrupções, certo? Então vamos imaginar o seguinte, quando você liga a alimentação no circuito, tá? O PIC ele vai fazer todas aquelas configurações iniciais. O nosso receptor de RF no pino de saída de dados ele vai ter um sinal que fica oscilando entre nível alto e nível baixo. Tá? Conforme eu já mostrei aí imagens no osciloscópio para vocês nos vídeos anteriores. Então o que vai acontecer? A gente configurou,
né? O sistema ele foi configurado para gerar uma interrupção de borda no pino RB0 do PIC. E inicialmente essa configuração, conforme eu já expliquei nesse vídeo, ela vai gerar uma interrupção na borda de descida, certo? Então o que vai acontecer? A primeira borda de descida que o PIC detectar no pino RB0, ele vai desviar a execução do programa aqui para o vetor de interrupções, tá? Que é esse código aqui, que está no endereço 4x aqui da memória de programa do PIC. Então, vindo para cá, ele vai salvar o contexto, tá? Que é o salvamento aqui dos valores do registrador W, do registrador status. E ele vai testar a flag de interrupção no pino RB0, interrupção externa, que é a flag int0 IF, está no registrador intcom. Então, se essa flag estiver setada, estiver com o valor 1, esse bit, certo? Ele vai pular a próxima instrução aqui e vai executar essas instruções aqui. Então, se foi uma interrupção externa, ele executa, ele continua aqui o fluxo do programa. Se não for, ele vai desviar para a label ISR2. A label ISR2 ela vai tratar da interrupção do módulo CCP. Tá? Mas vamos voltar aqui para cima. Então, ocorrendo uma borda de descida no pino RB0, ele vai gerar essa interrupção. Chegando aqui nesse teste, esse teste que vai ser verdadeiro, então ele vai executar esse código aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é limpar a flag de interrupção externa, tá? E vou testar a borda. Tá? A nossa flag, a flag aqui, borda, que eu já expliquei para vocês, que está aqui no começo, o registrador flags que foi criado, e foi definido aqui que o bit 0 do registrador flags se chama borda, e se esse bit estiver em 0, significa que é uma borda de descida, se estiver em 1, é uma borda de subida. Como aqui no início, aqui antes do main aqui, eu limpei o registrador flags, então aquele bit 0, que é o borda, ele vai estar em 0. Tá? Significa que esse teste aqui, ele vai estar 0 aqui. Então, é borda de descida? Sim. Certo? Então, ele vai ser sim, ele vai desviar essa instrução aqui e vai continuar a execução daqui. Se fosse uma borda de subida, ele iria desviar para a label aqui ISR1. Mas como é uma borda de descida, então é a primeira borda de descida que ele está detectando, tá? Então é uma borda de descida, ele está em 0 aqui. O que ele vai fazer? Eu vou ligar o timer 1, então o timer 1 vai começar a contar, certo? Aquela contagem. Eu vou alterar agora o bit int edg do option reg, para fazer para a interrupção agora por borda de subida. Tá? Então a próxima interrupção que vai ser gerada no pino RB0 vai ser uma borda de subida. Vou setar a flag borda, certo? E vou sair da interrupção aqui desviando para a label ISR99, que é a restauração do contexto e o retorno para a execução normal do programa. Então aqui, pessoal, ele detectou uma borda de subida, ligou o timer 1, o timer 1 está contando, certo? Se a contagem do timer 1 chegar a 19.000, vai ser igual ao conteúdo dos registradores lá do modo de comparação, que é o CCPR1, certo? Aí ele vai gerar uma interrupção do modo de comparação. Tá? Mas vamos imaginar, só vai chegar a 19.000 timer 1 se o pino RB0 ficar, lembrem-se, em nível baixo por 9,5 milissegundos. Perfeito? Se não ficar
Se ocorrer uma borda de subida antes dos 9,5 milissegundos, ele vai gerar uma nova interrupção do pino externa aqui no pino RB0. Então ele vai voltar para cá. Ocorreu uma interrupção externa, sim. Então ele vai continuar, vai limpar a flag da interrupção externa e vai testar de novo a flag borda, que agora vai estar em 1, porque nós setamos ela aqui. E se ela estiver em 1, esse teste aqui ele é falso, certo? Então ele vai... É uma borda de descida? Não, porque a flag borda aqui está em 1, tá? Então ele não vai pular a próxima instrução, ele vai desviar então para label ISR1. Tá? Então ele vai vir para cá. O que ele vai fazer? Eu vou desligar o timer 1, vou limpar os registradores do timer 1, vou mudar a interrupção no pino RB0 para a borda de descida novamente, vou limpar a flag aqui borda, certo? Então ela vai estar em 0 de novo, indicando que o próximo teste aqui que nós vamos fazer vai ser de uma borda de descida. E vou sair da interrupção, certo? Então esse é o esquema aqui da interrupção externa, para a gente detectar se houve ou não o tempo de 9,5 milissegundos, tá? Se houver a coincidência lá do... Então aqui a gente só, reforçando, eu fico ligando e desligando o timer 1, certo? E limpando os registradores até que ocorra uma igualdade aqui entre os registradores do timer 1 e do modo de comparação. Aí ele vai parar essa interrupção aqui, vai vir para agora a interrupção do módulo CCP. Vamos imaginar agora então que houve uma borda de descida, houve a interrupção no pino RB0, ele veio aqui para a interrupção, ligou o timer 1, certo? Mudou aqui a interrupção para a borda de subida, fez as alterações, saiu da interrupção. E o timer 1 está contando, tá? Ele chegou a 19.000. Quando ele chega a 19.000, que é o mesmo valor que está configurado aqui nos registradores CCP1R, CCPR1H e CCPR1L, certo? Ele vai gerar uma interrupção do módulo CCP, certo? Ele vai vir para cá, vai desviar, a execução do programa vai desviar aqui para o vetor de interrupções, ele vai testar, foi uma interrupção externa, não, certo? Então ele vai desviar para label ISR2, que trata aqui da interrupção do módulo CCP. Ele vai testar, foi uma interrupção do CCP, testando aqui no registrador PIR1 o bit CCP1IF. Então houve uma interrupção aqui do módulo CCP, ele vai continuar aqui. Ele vai limpar a flag de interrupção aqui, vai desligar a interrupção externa, tá, no pino RB0, ele vai ligar o LED, certo? Lembrando que enquanto não ocorresse essa interrupção aqui do módulo comparador, o LED ficava piscando aqui no loop main, aqui, tá? No loop principal, o LED ficava piscando a cada 200 milissegundos. Então, nesse caso aqui, ele vai ligar o LED, certo? Vai mostrar o conteúdo do registrador timer 1, TMR1H e TMR1L na tela Nextion, tá? Nos campos numéricos N0 e N1, e vai ficar preso aqui nesse loop infinito, certo? Ele vai ficar
preso aqui nessa instrução aqui e vai finalizar o programa. Então esse é o programa de início, somente para detectar o tempo ali de 10 milissegundos, que na realidade nós estamos detectando 9,5 milissegundos. E a partir daqui, então nós vamos no próximo vídeo fazer o tratamento. Então vamos continuar aqui com a programação. Vamos mudar aqui, em vez do modo de comparação dentro do módulo CCP, agora daí nós vamos configurar para modo de captura, para a gente detectar o tempo que leva aquele primeiro pulso, certo? Deixa eu pegar aqui. Vou pegar esse aqui. Então tá aqui, deixa eu dar um zoom. Então esse é o tempo que a gente está detectando, né? O tempo de 10 milissegundos. E a partir de agora, no próximo vídeo, vamos medir o tempo de duração desse pulso aqui, que vai ser o nosso pulso de referência, e a partir dele nós vamos medir o tempo dos outros pulsos, certo? E vamos decodificar então o código enviado pelo controle de portão. Essa parte aqui de envio de valores para a tela Nextion, tá? Eu não vou explicar para vocês, porque eu tenho aí uma playlist no meu canal explicando aqui detalhadamente como trabalhar com a tela Nextion e o PIC, tá? A explicação ali está em... Os programas, os exemplos estão em Assembly e em C. Então dá uma olhada lá que vai ser útil. Vamos ver então agora esse programa aqui funcionando na prática. Beleza? Vamos lá então. Aí está o circuito montado, já com a tela Nextion, né? É o mesmo hardware do vídeo anterior, onde eu mostrei lá como é que ia funcionar, né? Qual seria o hardware que a gente ia usar. Então esse já está implementado com a tela Nextion. Se eu tocar aqui na tela, eu fiz uma programação, são 4 componentes de número, né? 4 campos de número, onde eu vou mostrar nesses 4 campos o código do botão. Se eu tocar aqui na tela, ele zera os 4 códigos, e conforme o programa inicial, então ele entra no loop infinito, tá? Fica piscando o LED do loop lá main, lá no assembly, fica piscando o LED, e no momento em que na realidade é que ele está testando, tá? As bordas de subida e descida que são enviadas aqui pelo receptor de RF, tá? Enquanto ele não detectar uma borda de subida e um espaço de 9,5 milissegundos, ele fica piscando o LED. A partir do momento que eu pressiono aqui o botão do controle, certo? O controle manda aquele tempo de aproximadamente 10 milissegundos, 10,5 milissegundos, conforme já foi explicado, para daí ter aquele pulso de sincronização, tá? Então, a hora que eu pressionar aqui o botão, qualquer dos botões, o sistema ele vai detectar esse período de 10,5 milissegundos. Na verdade, eu estou detectando 9,5 milissegundos, tá? Para ter uma margenzinha ali de segurança. Então, se ele detectar um período em nível baixo, nessa borda aqui no RB0, no pino RB0, então ele detecta uma borda de subida, de descida, e se essa ficar em nível 0, o pino RB0, em nível baixo, o pino RB0, por pelo menos 9,5 milissegundos, certo? Ele vai então disparar lá o comparador. Aqui no caso o timer 1 ele está contando, certo? Então ele vai gerar uma interrupção, conforme já foi explicado na parte do software. Ele vai gerar a interrupção do módulo CCP, do módulo comparador, de comparação.
E aí ele vai mostrar aqui na tela, nos dois primeiros campos numéricos, o valor do timer 1 alto, timer 1H e o timer 1L. Certo? Então vamos ver, pressionando o botão, tá aí, 74 e 33 decimal, tá? Isso aqui são valores decimais. Então o primeiro valor é o byte alto, certo? Do timer 1, é o timer 1L, timer 1H, e o segundo número é o valor baixo, né? O byte mais baixo, menos significativo, é o timer 1L, certo? Se vocês multiplicar os 74 por 256 e somar o 33, vocês vão chegar ali na casa ali dos valores ali 19.000, que foi o que foi programado, que dá os 9,5 milissegundos. Então eu posso zerar a tela, dar um reset aqui no sistema, certo? Ele volta de novo a piscar, porque ele não detectou aí o valor de pelo menos 9,5 milissegundos em nível baixo aqui no pino RB0. Eu vou pressionar o outro botão. Tá ali, 74, 253. Aqui vocês percebem que sempre vai ter uma variaçãozinha, tá? Porque a hora que o timer 1 ele chega a 19.000, ele gera a interrupção, mas na realidade o timer 1 ainda está contando, certo, pessoal? Ele gerou a interrupção, mas o timer 1 ainda está contando. Então, até ele chegar na interrupção, processar aí os valores, vai tudo depender de onde é que ele está, né? Ele vai dar uma pequena variação, como vocês vão ver. Mas sempre vai ficar nessa casa aí dos 19.000, tá? Tá aí, vamos apertar o outro botão. Ó, 74,12. Então sempre vai ter uma variaçãozinha. Então é isso aí, pessoal. No próximo vídeo aí já vamos tentar detectar o primeiro pulso, certo? Medir o primeiro pulso, para daí depois a gente, a partir dessa medida do primeiro pulso, que na realidade gira aí em torno de 470 a 520 microsegundos, certo? Aquele primeiro pulso que o controle manda. Aí nós vamos partir para a decodificação do código aqui do controle, e aí vamos mostrar esse código aqui em valores decimais. Lembrando que ele manda 4 bytes, o controle manda 4 bytes, né? Então ele vai mostrar aqui os valores decimais do código aqui do controle. Beleza? Então, pessoal, até o próximo vídeo. Um abraço e tchau.